Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber por aqui, em parceria com o professor Ezequiel, dá início aqui à gravação da nossa primeira aula, né? Nesse formato de slides aí para vocês. A gente tem a proposta de, nesse terceiro trimestre, trabalharmos assim. Pessoal, talvez o meu olhar fique um pouquinho torto, tá? Nessa primeira aula eu vou usar até como uma experiência, porque a câmera está desse lado, para onde eu estou olhando agora, e a imagem está aqui, então eu não sei exatamente se eu estou conseguindo focar em vocês aí, olhar em vocês, tá? Importa é o conteúdo que vocês irão visualizar a partir de agora. Nós iremos estudar então nessa aula acerca da oração subordinada adjetiva e a última oração subordinada que a gente trabalha neste ano. A gente já falou das orações coordenadas no primeiro trimestre, né? No trimestre passado nós falamos da subordinada substantiva e adverbial, e nesse terceiro trimestre a gente abre falando acerca da oração subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas, elas têm, assim como as outras, os seus conectores, aquilo que liga a oração subordinada à oração principal. Aqui na oração subordinada adjetiva é muito importante, porque os conectores são chamados de pronomes relativos, diferente dos conectores das outras orações. Nas outras orações, os conectores eram as conjunções. Conjunção integrante para as orações substantivas e conjunções subordinativas adverbiais para as orações subordinadas adverbiais. Conjunções não desempenham funções sintáticas, diferente destes conectores que nós iremos estudar agora, os pronomes relativos. E o que são os pronomes relativos? Nós iremos ver daqui a pouquinho em detalhes, mas eles basicamente são os termozinhos que nós colocamos no período a fim de evitar a repetição de algo que já foi dito, tá bom? Então, efetivamente, entraremos agora no estudo. Vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Vamos a um breve conceito. São as mesmas orações que têm a função de caracterizar um termo da oração principal, ou seja, funcionam como uma adjunta de nominal, exercendo a mesma função de um adjetivo. Essa já é uma informação muito importante. Toda oração subordinada adjetiva, ela vai ter a função de adjunta de nominal para um termo da oração principal. Daqui a pouquinho no exemplo isso vai ficar mais claro, tá? Então as orações subordinadas adjetivas, elas sempre desempenharão a função de adjunta de nominal para a oração principal. Vocês devem lembrar que no estudo das orações subordinadas adverbiais, por exemplo, então, por exemplo, ali uma oração subordinada adverbial temporal era um adjunto adverbial de tempo em forma de oração. Ou no estudo das orações substantivas, nós tínhamos, por exemplo, a oração subordinada substantiva objetiva direta, que era um objeto direto em forma de oração. Aqui, quando nós falamos de orações adjetivas, nós falamos sempre de uma única função sintática, a função de adjunto adnominal, tá bom? Sempre a mesma função sintática de adjunto adnominal. Vejamos então. As orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos, como eu falei para vocês lá na introdução, tá? Quais são os principais pronomes relativos? O principal, o mais usado sem dúvida, é o que. Repare que ele é o primeiro que aparece aí entre parênteses. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, e há outros, tá? Mas o que é o principal deles? Agora, o que, em língua portuguesa, pode ser 18 coisas diferentes. Conjunção integrante, conjunção consecutiva, pronome relativo, partícula expletiva, pronome interrogativo, pode ser um monte de coisa, tá? Então, como é que eu faço para identificar quando um que é pronome relativo? Aí tem um macetezinho que eu vou passar para vocês. O macete é o fato de o que, quando for pronome relativo, ou qualquer outro pronome relativo, com exceção do cujo, cuja, cujos e cujos, é sempre possível ser trocado pelo pronome relativo por excelência, que é o qual, a qual, os quais e as quais, tá? O que pode ser um monte de coisa, tudo bem? O quem, como pronome relativo, também pode ser um monte de outras coisas. Agora, o qual, a qual, os quais e as quais só podem ser pronome relativo. Então, sempre que eu puder, por exemplo, pegar um que e substituir por o qual, a qual, os quais e as quais e mantiver sentido na oração, é porque de fato esse que é um pronome relativo. Agora, se eu já estiver diante de um qual, a qual, os quais e as quais, é porque ele é um pronome relativo. E como todo o pronome relativo que existe, ele estará introduzindo uma oração subordinada adjetiva, beleza? Estou muito vesgo aqui, eu estou olhando para a câmera que está aqui, tá? E a minha imagem está desse ladinho aqui.
Então, se tiver muito estranho aí, ó, me suportem, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quais são os pronomes relativos chamados de variáveis, tá? É o qual e as suas variações, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. E os invariáveis são aqueles que não sofrem nenhum tipo de variação, que, quem, onde e como, tá? Esses são os principais. Para as nossas aulas, a gente não precisa se aprofundar muito nos estudos dos pronomes relativos, não. Para as nossas aulas não precisamos. O que vai importar para as nossas aulas de fato? A classificação das orações adjetivas. E acreditem, as orações subordinadas substantivas, por exemplo, existem 6 tipos. As orações subordinadas adverbiais existem 9 tipos. Já as orações subordinadas adjetivas, que é o que nós estamos estudando agora, existem 2 tipos. 2 tipos apenas são as orações subordinadas adjetivas. Vamos então ver quais são, tá? Antes disso, vamos entender a dinâmica das orações adjetivas. Vamos lá. Vejam aqui, admiro pessoas estudiosas. Repare que neste contexto eu tenho um verbo apenas. Admiro é o verbo, pessoas é o substantivo, estudiosas é um adjetivo. E funciona como adjunta de nominal para sintaxe para a palavra pessoas. Quem são estudiosas não sou eu, e nem eu admiro. Quem são estudiosas são as pessoas. Estudiosas é um adjetivo que qualifica a palavra pessoas, tudo bem? Isso é um período simples porque é um verbo apenas, o verbo admirar. Repare que eu posso dizer exatamente a mesma coisa, no caso de baixo, trocando a palavra estudiosas por uma oração. Quando eu digo admiro pessoas que estudam, repare que agora eu tenho o verbo admiro e o verbo estudar. Como eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Dentro do mesmo período, significa dizer que o período é composto. Em vermelho, admiro pessoas, é o que nós chamamos de oração principal, como vocês aprenderam nos estudos das orações anteriores. Agora, a palavra estudiosas, que era o adjetivo, virou uma oração, porque agora eu transformei o adjetivo em um verbo. Repara, admiro pessoas que estudam. Então, no lugar de estudiosas, eu botei que estudam. Aí, ó, repare que surge um que. Eu acho que esse que é pronome relativo. Como é que eu faço para confirmar? Troco o que por uma das suas variações principais, o qual, a qual, os quais e as quais. Vê se não daria certo se eu dissesse que admiro pessoas as quais estudam. Daria, não daria? Então, porque de fato esse aqui é um pronome relativo. E como pronome relativo que ele vai estar introduzindo oração subordinada adjetiva. A oração adjetiva e o termo da oração principal que ele modifica são conectados pelo pronome relativo que, tá? Então, esse é o conector. O que nesse caso, ou o pronome relativo nesse caso, é o conector. Veja só, o substantivo pessoas foi caracterizado pelo adjetivo estudiosas. Nessa situação, pode-se formar uma outra construção que desempenha exatamente o mesmo papel. No caso, em forma de oração, tá bom? Vamos lá. Tipos de orações subordinadas adjetivas. Como eu disse, existem 2 tipos de orações subordinadas adjetivo. Nesse tipo de oração, adiciona-se... Aqui está falando da explicativa, tá? Nesse tipo de oração, adiciona-se uma informação acessória, ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já está definido. Sempre aparecem separadas por vírgulas. Esse é um detalhe importante. Cuidado. Bons alunos costumam confundir as coisas que às vezes o professor diz, fazem marcações no caderno e levam aquilo para a hora da prova como uma verdade absoluta. Cuidado, tá? Eu estou dizendo que orações adjetivas explicativas sempre aparecem separadas por vírgulas. Eu não estou dizendo que tudo que tem vírgula são orações subordinadas explicativas, entendeu? Então, se for oração subordinada adjetiva explicativa, ela deve vir separada da oração principal por meio de vírgulas, o que não significa dizer que tudo que tem vírgula sejam orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? Nesse caso, por elas serem explicativas, facilmente elas podem ser removidas da frase sem que haja modificação no sentido dela. Vamos aos exemplos. Ó. A oração principal nesse caso é aquela que não está marcada, não está em negrito. Vai dizer assim, ó, o gato come cerca de 6 vezes por dia. Eu pergunto a você, todo gato é um animal doméstico? Sim, porque não existe gato que seja um animal selvagem, né? Não existe gato, por exemplo, que viva na floresta, ou que sobreviva na floresta, por exemplo.
que não seja domesticado. Todo gato é um animal doméstico. Então, a informação de que o gato, que é um animal doméstico, nesse caso, é uma informação explicativa, serve apenas como um termo acessório, a fim de dar uma informação a mais sobre o que é o gato. Vejamos, que é um animal doméstico. Repare que há um que aí, não tem? Veja se eu não posso trocar esse que por o qual. O gato, o qual é um animal doméstico, equivaleria a dizer que o gato é um animal doméstico. Esse que está evitando a repetição da palavra gato, que já foi dita anteriormente. Pode ser trocado por o qual, então ele de fato é um pronome relativo. E como o pronome relativo que ele introduz uma oração subordinada adjetiva, entre vírgulas, com uma função acessória, apenas explicando o que é o gato como um animal doméstico, tá? É uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Olha o caso de baixo, a estudante Fernanda, que é a estudante mais nova da escola, não veio à aula hoje. A oração principal diz que a estudante Fernanda não veio à aula hoje. E ali é um termo que vai qualificar a Fernanda. Ela é a estudante mais nova da escola. Repare que não existem várias Fernandas que sejam as mais novas da escola ou que sejam as estudantes mais novas da escola. Não, estou falando de uma, né? Então eu estou explicando uma característica de quem é essa Fernanda. É uma estudante mais nova da escola, não veio à aula hoje. A estudante Fernanda, a qual é a estudante mais nova da escola, não veio à aula hoje. Oração subordinada adjetiva explicativa, beleza? E a oração restritiva, pessoal? Lembrando que são dois tipos de orações subordinadas adjetivas, a primeira explicativa e a segunda restritiva. Vejamos, traz o sentido específico do termo a que se refere, restringindo seu significado a esse único termo. Não existe pausa em vírgulas, ou seja, o que diferencia muitas orações explicativas da restritiva é que as restritivas não se separam das orações principais por meio de vírgula, tá? Não existe pausa em vírgulas entre esses tipos de oração e a oração principal, e são imprescindíveis para a compreensão da frase. Ou seja, as explicativas você pode retirá-las sem alterar o sentido. Já as restritivas você não consegue retirá-las do período sem que mude o sentido do período. Vamos aos exemplos. Ele é um dos poucos supervisores que é admirado por todos os funcionários. Repare que nesse contexto, o que a gente pode perceber? Existem vários supervisores, mas nem todos são admirados pelos funcionários ou por todos os funcionários. Ele é um dos poucos supervisores, o qual, né, esse que está se referindo a um, ele é um dos poucos supervisores, o qual, esse um, é admirado por todos os funcionários. Então repare que é uma oração adjetiva, mas que não explica quem são os supervisores. E sim restringe, está falando a respeito de um desses vários supervisores. De tantos supervisores que tem, este que se refere a um deles. Então a oração é subordinada adjetiva restritiva. Todas as roupas que são largas são mais confortáveis. A oração principal diz que todas as roupas são mais confortáveis. Mas quais são as roupas que são mais confortáveis? Todas elas? Não. Restringindo a ideia de que todas as roupas são confortáveis, eu estou falando daquelas que são largas. Todas as roupas, as quais são largas, são mais confortáveis. Então, o que são largas funciona como oração subordinada adjetiva restritiva neste caso, beleza? Elas ainda podem, as orações adjetivas, quando não vierem, aí são mais raras, tá? Quando elas não vierem introduzidas por pronomes relativos, elas podem ser reduzidas por um verbo que esteja no infinitivo, no gerúndio ou até mesmo no particípio, tá bom? Então, diferentemente das orações desenvolvidas, não são introduzidas por conjunções ou pronomes. Essas são as orações reduzidas e apresentam verbos numa das formas nominais. Vejam só. Já foram comidos os chocolates comprados por mim. Já foram comidos os chocolates comprados por mim. Vê se comprados não é um verbo que está no particípio. Logo é uma oração. E como é que eu classifico essa oração? Como oração subordinada adjetiva, tá? Por que eu sei que ela é adjetiva? Porque vê se não daria para eu desenvolvê-la da seguinte forma. Já foram comidos os chocolates que foram comprados por mim. Daria para encaixar um que, e esse que faria referência a chocolates. Por isso que eu estou diante de uma oração adjetiva nesse caso, reduzida de um verbo no particípio. A bailarina a dançar no lado esquerdo do palco é minha irmã. A bailarina a dançar. Vê se não daria para dizer que a bailarina que dança ou que está dançando
no lado esquerdo do palco é minha irmã. Isso também caracteriza a oração como sendo adjetiva, reduzida de um verbo no infinitivo, porque dançar encontra-se no verbo, encontra-se com o verbo no infinitivo, tudo bem? Pessoal, então assim nós encerramos nosso conteúdo, tá? Esse conteúdozinho teórico, isso já vai ser de grande valia para a hora da sua AP, AP de orações subordinadas adjetivas, tudo bem? E você pode assistir essa aula várias vezes, quantas vezes quiser, na verdade, tá? Então assistiu a primeira vez, não entendeu direito, volta, assiste de novo, dá pausa e faça as anotações. Aproveite, use essa nova ferramenta que nós temos nesse terceiro trimestre, que são essas aulas em PowerPoint e slide para que a gente possa trabalhar juntos, tá? Você vai ter contato direto comigo, que sou seu professor, com o professor Ezequiel também, para que vocês possam, além das aulas que a gente disponibiliza para vocês no YouTube, para que vocês possam ter um contato direto com a gente. Dúvidas? Põem no AVA, por favor. No final desses slides tem acho que 3 questõezinhas para que vocês pratiquem, tá bom? Já com o gabarito. Vou deixar que vocês façam com o gabarito depois para que vocês confiram. E as dúvidas vocês, por favor, postem no AVA, beleza? Por meio de fórum, por meio de pergunta para a gente. Anotem as dúvidas de vocês, tragam para as nossas aulas, em formato de live nas quartas-feiras, tá bom? Ó, essa aí é uma primeira questão, tem a resposta, não vou passar o próximo slide para você não ver a resposta, tá? Mas é esse tipo de questãozinha aí, você vai ter mais, além dessa, mais 2 para que você possa resolver. Fora isso, a gente vai colocar mais exercícios para vocês no AVA, tá? Sobre pronomes relativos, sobre orações subordinadas adjetivas. Pratiquem os questionários e estejam prontos para a hora da nossa P, beleza? Foi um prazer, então, gravar essa primeira aula. Espero que seja a primeira das muitas, então. E espero mais ainda, né, que a gente, no ano que vem, ou ainda esse ano, se Deus quiser, a gente possa estar junto de novo no presencial. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais!